Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos, que Deus proteja, blinde o caminho de todos. Vamos louvar a Deus por até aqui ter nos sustentado o Senhor. Quero compartilhar com meus irmãos a palavra qual o Senhor propôs em meu coração nesta noite. Se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Em diante, que diz assim a palavra do nosso Deus: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrar-se-á a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu em nome de Jesus, diz o Senhor. Meus irmãos, o texto a qual nós lemos é bem conhecido. Nós sabemos que o Senhor entregou por 6 anos o povo nas mãos dos midianitas, e esse povo trazia uma grande tortura, uma grande força, impunha sobre o povo uma grande restrição, queimava-se os campos, tudo que era plantado era queimado, era destruído. E assim o povo que era próspero pelas mãos do Senhor continuava a padecer, começaram a empobrecer. E nós sabemos que em toda a nossa vida nos deparamos com muitos desafios que surgem na nossa caminhada. Esses desafios a qual muitas vezes traz na nossa vida interrogação, traz dúvida, questionamento sobre o propósito, sobre as promessas, sobre tudo aquilo que Deus tem determinado. E tudo aquilo que vem sobre nós não nos encontramos dentro de nós, mas está aqui na palavra do Senhor. Observe que neste momento de luta, de aflição, a qual o povo de Israel passava, e aí já tem uma lição, porque quando estamos num momento de luta, de aflição, é um momento que também nos levam à reflexão. Porque toda luta só vem sobre nós com um propósito. Qual o propósito da luta? É trazer ensinamento, trazer aprendizado, trazer experiência para a nossa vida. Porque Paulo diz: combati o bom combate. Então ele já começa dizendo: eu guerreei, eu lutei, eu pelejei, eu venci, eu conquistei, eu apanhei. Eu muitas vezes me senti derrotado, mas no Senhor somos mais do que vencedores. E ele vem dizendo mais, que depois de ter combatido o bom combate, ele guarda, encerra a carreira e guarda com ele a fé. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: a carreira acabou, mas a fé, podem tirar a carreira, mas ninguém pode tirar a fé. Você entende? Então, nesse momento de crise, nós chegamos nesse versículo porque enquanto muitos estavam em suas casas abandonados, entristecidos, feridos e não entendendo, é importante a gente saber disso. Que quando estamos na prova, muitas vezes nós reclamamos, questionamos, brigamos, duvidamos, blasfemamos, abandonamos. Abandonar é o mais fácil de nós, porque nós somos expert em abandonar. Nós somos expert em dor e nós larga, porque tudo que nos traz dor faz com que nós abandone. Se a gente anda num lugar e a gente não é bem recebido, o que a gente faz? Eu não vou mais, porque não me receberam bem. Então a gente é expert em abandonar. E quando se trata do Senhor, aí que a gente abandona mesmo, porque o Senhor
é bondoso para conosco, mas nós não somos bondosos para com ele. Então entenda aqui que nesse texto há algo para nós aprendermos. Que lição nós tiramos daqui da vida de Gibeão? Ele estava passando a mesma dificuldade que todos estavam passando. Ele estava vivendo num momento a qual o Senhor não queria ensinar a casa A, B ou C. O Senhor queria ensinar a nação alguma coisa. E quando o Senhor tira para ensinar uma nação, Ele não separa. Ninguém coloca numa redoma de vidro, o Heber vai ficar na redoma de vidro, nada vai acontecer. Não. O Senhor disse que o sol brilhará para todos. Então, quando aqui o povo israelita está sobre o jugo do povo, do inimigo, o que acontece? Gibeão procura solução. Gibeão é um cara que tem a visão de não desistir. Ele queria saber que não importava o quanto se levantava contra, ele sempre iria buscar uma maneira dele fazer aquilo que ele precisava fazer. E o que Gibeão precisava? Ele precisava manter a casa, ele precisava trazer o sustento, ele precisava trazer o alimento. Mas não tinha como, porque tudo que se plantava, os homens vinham e queimavam, quebravam tudo, incendiavam os celeiros. Mas Gibeão pensa e começa a trabalhar confundindo o inimigo. E quando eu e você trabalhamos confundindo o inimigo e confrontando ele, o Senhor olha do céu. Porque o Senhor não está atrás de gente que faz a mesma coisa. O Senhor não está atrás de gente que continua do mesmo jeito. O Senhor está buscando um povo santo, um povo lavado, remido, comprado, um povo que valoriza a cruz do Calvário. O Senhor está olhando do céu e Ele está buscando um povo verdadeiramente cristão, um povo que está no lagar e está malhando trigo no lugar errado. Porque andar com Cristo é andar ao contrário da lógica da terra. Enquanto o povo acha que lugar de malhar trigo é lá no lugar do trigo, no lagar. Ah, meu amigo, nós vamos malhar o trigo é lá no lagar da vinha. Nós vamos malhar o trigo é onde dá improbabilidade, é escondido. Porque olhe bem que Gibeão atrai a presença de Deus, ele atrai a vontade de Deus, ele atrai, porque o que Deus está fazendo? Primeira coisa, Deus quer corrigir o povo, e Deus traz os midianitas para trazer essa correção. Deus traz esses homens para trazer a disciplina para o povo. Mas Deus, quando faz isso, Deus também está atrás de alguém para fazer a diferença no meio do povo. E Deus está olhando do céu, porque Deus olha, Deus não faz para nós temos que fazer, porque através dele nós alcançamos a vitória. Mas Deus não sai por aí fazendo vitória. Deus mostra o caminho, Deus abre a porta, mas Deus não bota tudo. Tem gente que quer, meus irmãos, que Deus faz tudo. Tem gente que quer um emprego, mas quer que Deus manda o currículo. Quer que Deus apresenta ele, quer que Deus entra na internet, quer que Deus faz curso, quer que Deus faz vestibular, faz faculdade, quer que Deus faz tudo, e Deus não faz essas coisas. Deus dá as ferramentas para a gente vencer. Deus, quando chama Josué, Deus entrega a ferramenta para ele. Deus entrega. E qual foram as ferramentas que Deus entrega para ele? Esforça-te. Seja corajoso. Esse esforço-te que existe, vai além das suas forças. Esse ser corajoso quer dizer, não se engane com seus olhos, porque os nossos olhos nos enganam. Porque a gente acha que a gente não pode, a gente acha que a gente não consegue, a gente acha que a gente é insuficiente, que a gente é incapaz, mas o Senhor diz, esforça-te, ser corajoso, que eu farei tu. E agora aqui, olha que algo interessante. Tem um homem que resolve ir buscar o mantimento. E o nome dele é Gibeão. Ele está malhando trigo. E toda prova tem o seu fim. E a prova do povo estava aqui diante de Gideão. Na verdade não era com Gideão. A prova do povo estava com Deus e só parava quando Deus encontrasse no povo arrependimento. E Deus encontra em Gibeão e Deus manda o anjo. E olha que coisa maravilhosa. Nós lemos aqui que o anjo aparece a Gibeão
E Gibeão questiona quando o anjo chama ele de varão valoroso. Quando Gibeão chama ele de homem valoroso e diz: o Senhor é contigo. Imagine como Gibeão não estava malhando o trigo escondido, chateado, talvez angustiado, lembrando das promessas do Senhor, mas estava ali, malhando. Aí Deus já começa, Deus já começa a falar conosco. Que não adianta ficar só reclamando, não adianta ficar só resmungando, dizendo ai. Pode até resmungar, pode até chorar, pode até gemer, mas geme malhando, geme judiando o trigo, geme buscando a promessa, geme no caminho do milagre, geme alcançando a vitória, geme almejando, mesmo que nossos olhos não vejam, mas nós almejamos ela e dizemos: assim como o sol brilhará, a glória de Deus brilhará sobre a nossa casa. Aleluia, glória a Deus. É assim os que confiam no Senhor, é assim aqueles que acreditam, aqueles que estão focados, aqueles que estão determinados, aqueles que não estão olhando para a dificuldade, para a situação contrária, aqueles que não estão preocupados se tem alguém indo ou se tem alguém parado. Está indo, está avançando, porque quem avança arrasta consigo multidão. Ninguém corre atrás de ninguém que está parado. Ninguém corre atrás de ninguém ficar parado. Não tem nada a ver com o contexto aqui, mas observe que tem tudo a ver. Se quando você é atacado por um cão, se você para e fica, a chance daquele cão parar também é muito grande. Mas se você corre, a chance dele te atacar com mais força é muito maior. E assim é os nossos olhos. Ninguém consegue correr atrás de nada que está parado. Talvez a sua casa está sob a sua dependência. Talvez você se acha pequeno, glória a Deus por isso. Talvez você se ache incapaz, glória a Deus por isso. Mas Deus decidiu instituir você como coluna no seu lar. Talvez você tenha muitos motivos para voltar, para desistir, para deixar de lado, mas Deus escolheu você para ser coluna na sua casa. Aí você vai brigar com Deus, vai reclamar com Deus, mas não pare de malhar o trigo. Não pense que você é o único que tem problema, que tem dificuldade. Mas a diferença de mim e de você é que se a gente não parar de malhar, Deus vai olhar e vai dizer: eu vou botar promessa, eu vou botar milagre, eu vou botar salvação, eu vou botar escape, e o alimento vai chegar. Então quando o anjo diz: Senhor, o Senhor é contigo, no versículo 12, diz que então o anjo apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O valoroso aqui é aquele homem que está cheio de problema, ele tem motivos, N motivos para não estar ali, mas ele está. Ele está correndo risco de morte, mas ele está ali. Ele poderia chamar alguém para fazer por ele aquilo que ele deveria fazer, mas ele diz: não, eu vou por largar, eu vou malhar, eu vou buscar. Ele está cheio de interrogação. No versículo 13, ele entra com aquilo que está dentro dele, ele deixa sair, mas só sai depois que o Senhor fala com ele. Muitas vezes o Senhor quer falar contigo, muitas vezes o Senhor quer falar ao seu coração, mas você está cheio de coisa, você vai falando que não escuta Deus. Escuta Deus falar no seu coração primeiro. Deixa Ele dizer para você que você é valoroso, que você é precioso, que você é um presente, que você é uma dádiva do céu, que o seu nome está escrito no livro da vida e não da culpa, para depois você dizer as reclamações que todos nós temos, em meio de uma crise dessa, de uma pandemia dessa. Quem não tem uma reclamação para dizer? Quem não tem para dizer que está faltando pagar a água, pagar a luz, o apartamento, prestação do carro, que o gás está acabando, não sabe como é que vai ser? Quem não tem uma reclamação, dizer que ganhava X, agora ganha metade do X. Um V, né? Que você corta o X no meio e vira 2V. De vazio. Ficou tudo vazio, acabou com tudo.
Todos nós temos. Em todas as esferas, nas esferas grandes, empresários, médicos, doutores, como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, todos nós temos, gesseiro. Todos nós temos as nossas dificuldades. O problema não é a dificuldade, o problema é a forma como nós lidamos com ela. Tem muita gente achando que a solução é parar, é se acomodar, é se esconder, é se acovardar. Você já parou para imaginar se a solução que Deus quer para a nossa vida é nós emalhar o trigo no lugar indevido, mas é o lugar da promessa? É onde Deus quer mover a glória dele sobre a nossa vida. Imagine se Gibeão fica em casa junto com os seus pais, com a sua mãe, com a sua família todinha. O anjo do Senhor não ia falar com ele, e ele não ia poder desabafar com o Senhor. Eu não sei se você já percebeu a forma da gente orar muitas vezes. A gente dobra o joelho e vai dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, e vai tendo misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, e Deus doido para dizer assim: calma, aquieta-te. A gente está muito preocupado. Se o segredo das coisas, a ciência está na mão de Deus. Deus disse que ia dar um tempo para nós, um tempo para mim, um tempo para a sua casa, um tempo para a tua igreja. Um tempo para a gente se converter, um tempo para nascer de novo, um tempo para crescer, para aprender. Você acha que Deus manda anjo para chamar eu e você de valoroso se a gente não faz nada? Esse homem só foi chamado de valoroso pelo anjo do Senhor porque estava trabalhando, porque estava se dedicando, porque estava buscando, porque estava confiando, porque estava esperando. E tudo que Deus precisava ele diz. E ele começa a dizer. Ele vai falando das promessas. Ele diz: porque, Senhor, que sobreveio isso tudo sobre nós. E o que está sendo feito das suas maravilhas? E olhe bem, irmãos, ele não está preocupado. Versículo 13, ele não está preocupado com a vida dele, com a situação, ele joga para Deus. Que coisa maravilhosa. Ele joga para Deus a responsabilidade. Ele está dizendo assim: eu estou passando fome e necessidade. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, teu nome está sendo envergonhado sobre a minha vida. Teu nome está sendo envergonhado. Ou não é isso que eu entendo? Vamos ler aqui. Versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor, se o Senhor é conosco, e ele não usa nem comigo nesse momento, que ele está malhando o trigo sozinho, está guerreando sozinho, está pelejando sozinho, mas quando Deus, a presença de Deus vem sobre o homem de Deus, ele pensa no coletivo. Ele não pensa só nele, só nas coisas dele. Nesse momento ele podia pensar só nele. Senhor, não, guarda só eu aqui, o resto mete a peia nesses crentes desviados. Pois Deus só precisa de um para converter uma nação todinha. Você sabe que isso é verdade, porque a sua casa só está de pé pela sua vida. Porque se fosse pelo resto, estava tudo morto. Deus salva da droga, Deus salva da morte, Deus tira da prisão só por causa da sua vida, da sua oração. Se você pensa aí, se você parar de malhar o trigo, aí malhar o trigo, o que é isso, pastor? É você parar de orar, é parar de acreditar, é parar de confiar, é parar de buscar, é parar de ser cheio da presença dele. Esses dias eu recebi um áudio do pastor e ele disse que a gente tem que trazer tudo na memória e no verbo para Deus. Verbalizar tudo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando alguém disser assim, mas está tudo ruim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não, alguém disse que está tudo ruim, vai piorar, né? Estão dizendo aí na internet que tudo vai piorar. Vai piorar coisa nenhuma, meu irmão. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
naquele que me escolheu, naquele que me capacitou. Mas não, aí alguém vai dizer, mas numa crise dessa, como é que pode um negócio desse? É que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, permanecem para sempre. São cheios da presença de Deus. E na conversa com o anjo do Senhor, Gibeão começa a dizer: por que, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? A primeira pergunta dele. Ele tinha ou não tinha perguntas, indagação, dores dentro de si? Talvez estava lá maiando e dentro do seu coração estava assim: por que isso? Eu sempre servi a Deus, eu sempre andei na presença de Deus, por que isso tudo está acontecendo? Mas ele só abre a boca quando Deus permite. Se for para falar, que seja para engrandecer o nome dele. Se for para chorar, que seja para enaltecer a glória dele. Se for para reclamar, que seja para reclamar somente para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. A Bíblia já nos diz que maldito o homem que confia no outro homem. Porque muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, na força do seu poder. E ele continua, para nós encerrarmos, continua verbalizando com o Senhor. E ele diz: de que é feito de todas as suas maravilhas? Aí ele põe para Deus. Que nossos pais contaram, ele está dizendo, do que foi feito de toda a sua glória, de todo o seu poder? Nossos pais contavam do teu milagre, hoje está aqui, nós somos escravos. Aí ele dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do midianita. Deus estava olhando do céu atrás de um homem valoroso e Deus encontra. E quando esse homem vai falar com Deus, ele está cheio de problema. Ele está cheio de dor. E Deus não desiste dele. Porque a força não está na dor, a força está na vontade. No querer fazer, no querer buscar. Vai vir um crescimento sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Que quando isso tudo passar, vai vir lutas piores do que essa. Então te prepare. Te prepare. Vai malhando o trigo, não tenha medo, não se acovarde. Versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força. Olha que lindo. O Senhor ouviu tudo que ele tinha para dizer. O Senhor não precisou dizer para ele, eu vou entrar na sua casa, eu vou fazer por você. Não, o Senhor disse, vai na tua força. Vai na tua força. E tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu, diz o Senhor. Mas primeiro, tem que ir na força do Senhor. Tem que ir debaixo da vontade do Senhor. Feche seus olhos para nós orarmos em nome de Jesus. E eterno Deus, maravilhoso Pai. Yahvé, Paizinho Santo, nesta noite na tua presença. Eu quero apresentar, Senhor, cada um que está ouvindo esse áudio nesse momento, esse vídeo nesse momento. Que está, Senhor, crendo no milagre, crendo na restauração, que sabe, Senhor, que tudo na vida pertence a Ti, que está entregue nas Tuas mãos. Senhor, que qualquer enfermidade neste momento bata em retirada em nome de Jesus. Meu Pai, que haja cura neste lar, que haja salvação, que haja proteção do céu sobre esta família, que está sendo alcançada neste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se
se arrependa. Entra agora com solução, entra com propósito, entra, Senhor, agora com o teu milagre, em nome do Senhor Jesus, que tu e tua casa sejam blindadas pela presença do Senhor, um cheiro no teu coração. Jesus é contigo, nunca pare de lutar, Ele te ama, te escolheu, te ungiu, te capacitou e tenha de ser agradado de ti. Deus abençoe sua vida.